Olá a todos, bem-vindos ao canal, bem-vindos de volta. O meu nome é Sofia e se é a primeira vez que estás neste canal, chegaste ao vídeo certo. Neste vídeo decidi que vou falar sobre as perguntas frequentes sobre aprender português em Portugal ou fora, porque algumas vezes as pessoas precisam de começar a aprender português no seu próprio país ou fora de Portugal e é completamente válido e é também uma parte essencial da aprendizagem. Então, neste vídeo, vou responder a algumas perguntas mais frequentes que recebo de alunos, seguidores, desde aprender português até viver em Portugal, algumas diferenças entre português do Brasil, português de Portugal. Então, primeiro que tudo, a pergunta: posso aprender português mesmo sem viver em Portugal? A resposta é: claro que sim. E para dizer a verdade, a maioria dos alunos que tenho começam a aprender português fora de Portugal. E eu acho que bastante válido que comeces a aprender português ainda antes de te mudares para Portugal. Então, ambas as opções são válidas, mas claro que sim, podes aprender português fora de Portugal e até aconselho que comeces a aprender antes de ires a Portugal. Os brasileiros entendem o português de Portugal? Eu diria que na maioria dos casos sim, mas existem algumas diferenças e estas diferenças podem causar confusão ao início. Claro que o português de Portugal e o português do Brasil vêm da mesma raiz, mas a pronúncia, o vocabulário e às vezes até algumas estruturas gramaticais são diferentes. Às vezes as pessoas dizem: parece que os portugueses de Portugal entendem melhor o brasileiro do que o contrário, do que o português de Brasil entender o português de Portugal. Eu acho que a minha opinião pessoal é que isto não tem tanto a ver com a língua em si, mas o facto que muitos portugueses em Portugal são expostos ao português do Brasil desde muito cedo, porque existe muita exposição a telenovelas. Qual é a diferença entre português do Brasil e de Portugal? Eu diria pronúncia, ritmo e vocabulário. Existem também algumas expressões idiomáticas que são específicas do Brasil e outras específicas de Portugal. Por exemplo, já ouviste falar de ônibus. Ônibus, em português de Portugal, dizemos autocarro. Mas a gramática base é a mesma. Então as diferenças são mais ao nível cultural, vocabulário, pronúncia. Quanto tempo demora a aprender português? Esta é uma pergunta super interessante. Para dizer a verdade, depende. Depende do teu nível de dedicação, depende a consistência com que aprendes. Depende, claro, se já aprendeste outras línguas antes, por exemplo, se já aprendeste espanhol, vai-te facilitar a aprendizagem do português. Mas se é a primeira vez que estás a aprender uma língua, é possível que demore um pouco mais tempo. Se te aplicares com 2 a 3 sessões por semana e praticares fora das aulas, é possível atingir o nível A2 em menos de um ano. Agora, o que me acontece muitas vezes é eu tenho pessoas que vêm à minha procura para aprender português e querem falar A2 em 3 meses. E eu diria que A2 em 3 meses não é impossível, mas é quase. Então, eu diria que é sempre bom ser um pouco mais humilde, vamos lá, e dizer, ok, A2 entre 6 a 12 meses. Claro que o segredo é regularidade, não é perfeição, mas acima de tudo é
praticar também. Então podes ter aulas, mas para realmente conseguires, é importante praticar fora das aulas. Já aprendeste A2 em menos de 3 meses? Se sim, põe aí uma bandeirinha de Portugal, porque claro que existem sempre casos, é sempre possível. O ser humano é capaz de fazer muitas coisas e de se superar. Mas eu diria uma média A2 para 6 a 12 meses, ok? Para solicitar a residência permanente ou a nacionalidade em Portugal, é obrigatório realizar um teste ou um curso de português nível A2, requisito que se aplica após 5 anos de residência legal no país. A próxima pergunta. Por onde devo começar? Eu diria, começa com frases úteis e vocabulário do dia a dia. Esta é também a forma que eu normalmente ensino. Começamos por pensar em situações que são realmente situações práticas, como ir a um restaurante, ir a um café, ir à lavandaria, aprender a dizer as coisas básicas como os nomes de frutas, vegetais, peças de roupa. É um bom ponto de partida. O português de Portugal é difícil, mas diria que a gramática é super lógica e é quase como matemática. A gramática é praticar, porque são fórmulas, são padrões e é praticar. Mas os padrões têm lógica. Então acho que o que pode ser difícil para algumas pessoas é a pronunciação, porque alguns tons não existem nas línguas nativas, então esta é toda uma nova aventura. Mas acho que é possível, é uma língua muito interessante, é muito poética. Não é impossível e não é das línguas mais difíceis. Mas tem a sua complexidade, claro. Qual é o melhor curso para começar? Pois depende. Se nunca aprendeste nada de português antes, o ideal é começar com um A1. Se não sabes o que é A1, tenho uns vídeos que acabei de publicar que explicam o que é A1. Então, assim, muito rápido, temos uma forma de categorizar os níveis de línguas, que é uma normativa europeia, que vai de A1, A2, B1, B2, e são como nível iniciante, intermédio, avançado. Então, se nunca aprendeste português, o ideal é começar com o A1, porque este é o ponto de partida, é o curso para iniciantes e é sempre bom começar a partir das bases. A pessoa pretende, mas acima de tudo é sempre bom enviem-me um e-mail, digam qual é o vosso ponto, o que é que já aprenderam, como é que querem aprender, por que querem aprender e eu posso-vos ajudar também com a minha experiência. Não tenho capacidade de pagar aulas todas as semanas. Aconselho então a assistir vídeos no YouTube, usar os materiais que estão disponíveis. Existem imensos flashcards na internet, vídeos do YouTube. Isto são sempre boas modalidades para praticar. E depois, quando estiveres num ponto em que já conseguiste aprender os básicos, aconselho, claro que investir um pouco em conversação, mas aí quando as pessoas já têm um conhecimento básico, é fácil com uma aula por semana ou uma aula a cada 2 semanas, somente dar ali um boost na conversação. Se queres flashcards e não sabes onde encontrar, deixa uma carinha, um emoji sorridente nos comentários que eu envio-te o link onde podes fazer o download. E pronto, acho que por hoje é tudo. Não tenho mais perguntas para vos esclarecer, mas se têm perguntas, estejam à vontade de deixar na caixa dos comentários e vou juntá-las para um próximo vídeo. Se quiseres aprofundar o teu estudo, explora os cursos completos ou as minhas aulas privadas no meu site learnportuguesewithsofia.com. Obrigada por estares desse lado, foi um prazer e obrigada por veres o vídeo até ao fim. Não te esqueças, deixa um like, subscreve, deixa um comentário, onde estás, em que parte do mundo estás a aprender português, como está a ser,
partilha connosco e vemo-nos no próximo vídeo. Até já!